Vamos conversar sobre relacionamentos positivos? Esse tema, ele é muito importante para o nosso dia a dia, sim ou não? Tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional. Relacionamentos positivos fazem parte das habilidades sociais e fazem parte da empatia, fazem parte da automotivação, fazem parte do autocontrole, fazem parte do autoconhecimento. Mas, Ueda, o que você fez? Eu fiz uma jornada nas competências emocionais. Quanto antes, melhor. Sim, quanto antes nós desenvolvermos as nossas competências emocionais para gerar relacionamentos positivos, para gerar uma produtividade com sentido, para gerar uma vida com sentido, é tão importante. O nosso canal é um canal que a gente compartilha conhecimento voltados ao comportamento humano, voltados à liderança positiva, à inteligência emocional, ao propósito de vida, ao sentido da vida, o Ikigai, uma filosofia japonesa que fala sobre a razão de viver. Então, no nosso canal a gente vai compartilhando, e especificamente nesse vídeo eu quero compartilhar sobre relacionamentos positivos. Mas, Ueda, de onde nasceu essa reflexão? Bom, nasceu de uma conversa que eu estava tendo com a minha esposa no carro, né? Nós estávamos indo para um casamento de um filho de um amigo meu, e nós estávamos conversando, falou, olha, nós vamos, para um casamento, e a gente foi refletindo de outros casamentos que nós fomos e tudo isso, e sempre tem depois a recepção, então a gente foi conversando, e dentre essas conversas nós lembramos de não foi especialmente uma festa de casamento, mas foi uma bodas de ouro. Nós somos de um amigo nosso também, e nós tivemos a oportunidade na recepção de sentar junto nesse local com um casal que nós não conhecíamos, mas um casal também que já tinha comemorado 50 anos de casado, e foi brilhante porque a gente foi conversando sobre vida. Então eu convido você, agora neste momento, a gente conversar sobre a vida, sobre o quanto os relacionamentos são importantes para o nosso cotidiano. Eu tenho uma amiga até que ela tem acompanhado o meu canal, e ela falou assim, Ueda, fala um pouco sobre a importância da inteligência emocional no nosso dia a dia, fala um pouco sobre relacionamento. As pessoas, elas necessitam trabalhar também essa questão dos relacionamentos positivos. Ela até comentou comigo assim, afinal de contas as pessoas falam assim, a gente fica tanto tempo no trabalho, por mais que seja home office, tudo isso, então a gente fica tanto tempo em casa também, então o quanto que a inteligência emocional impacta nos relacionamentos positivos. E por que eu lembrei desse tema e fiz conexão com o que a minha amiga falou? Porque 50 anos de casado é bastante coisa, né? Então foi uma ponte do início do filho de um amigo meu que estava casando, e nós fomos, eu estava conversando com a minha esposa no carro, e a gente lembrou dessa recepção que nós fomos, dos 50 anos da bodas de ouro deste amigo, e a conversa desses novos amigos que nós fizemos durante a recepção. E foi muito interessante, porque uma das primeiras perguntas que a gente faz nesse canal, e por isso que a gente vai compartilhando vários vídeos falando sobre vida profissional, transição, mudança. Então se inscreva nesse canal, O nosso editor até comentou, a equipe falou, olha, Ueda, quase 75% das pessoas que assistem seus vídeos não são inscritos, então se inscreva no nosso canal. Vamos conversar aqui sobre relacionamentos positivos, inteligência emocional, e essa conversa que eu tive então com este casal. E foi muito bacana porque conversando, e sempre vem aquela pergunta, eu falei assim, nossa, vocês também 50 anos de casado, qual é o segredo? E esse senhor, ele até comentou, falou assim, deixar e sempre separar o que faz bem para a convivência, e o restante a gente separa e depois a gente vai aprendendo. Eu creio que ele não era da minha cidade, de São Paulo, então ele tinha um sotaque, E ele falou assim, aí você vai deixando passar aquilo que não é importante naquele momento. E sabe que isso é tão importante, porque às vezes quando a gente se relaciona, tanto relacionamento
pessoal, familiar, né? Ou relacionamento do dia a dia do trabalho, às vezes as pessoas querem ter razão. Então, o que isso tem a ver com a inteligência emocional? Vamos começar já pela primeira competência emocional que o Dr. Daniel Goleman desenvolve no seu livro Trabalhando com a Inteligência Emocional, que foi um dos primeiros livros conversando sobre competências emocionais. A inteligência emocional foi a grande obra do Dr. Daniel Goleman, a primeira inteligência, e a segunda ou a terceira, né, ou a sequência, foi o Trabalhando com a Inteligência Emocional, onde ele traz o processo do autoconhecimento. Então a competência emocional era tão importante quanto antes melhor, que é o título então do meu livro, esse livro aqui, Competência Emocional Quanto Antes Melhor, que nasceu com a conversa entre competência emocional e qualidade de vida. E o subtítulo é Uma Jornada para a Sustentabilidade das Relações, por isso que é as relações positivas. E por conta disso, o autoconhecimento, ele faz parte desse processo. Mas por que o autoconhecimento faz parte desse processo? É você se autoconhecer quando você está se relacionando, porque a grande entrega, tanto do autoconhecimento, do autocontrole e da automotivação, as três competências emocionais, a grande entrega é o quanto que você consegue desenvolver a empatia e as suas habilidades sociais. E isso então contribui para os relacionamentos positivos. Então, conversando com esse casal, ele com as palavras, ou ela também comentou, ela era professora e ele era executivo de organizações, então ela lidava com criança e ele lidava com adultos. E eles comentaram algo muito interessante. Ele falou assim, não é assim, nos primeiros anos de convivência que a gente vai falar, agora é tudo equilibrado. Não, você vai desenvolvendo cada vez mais a oportunidade de se autoconhecer e vai gerenciando, né, que é a reflexão do Dr. Daniel Goleman, vai gerenciando também as suas emoções. Para que você gerencie as suas emoções, é importante você reconhecer o que você está também sentindo naquele momento, o que você está passando por aquele momento. Por isso que é importante a gente também trabalhar qual é o tempo que eu estou naquele momento. Você está no seu tempo emocional ou no seu tempo racional? Esse é um dos subcapítulos do meu livro Competência Emocional, que eu comecei a observar muito no dia a dia da atividade profissional. Qual é o exemplo? O exemplo é assim, e aqui eu faço a ponte com aquele casal, né, que eu estava conversando lá com 50 anos, acho que eles já tinham 50 e poucos anos. Eles falaram que casaram muito cedo, né, casaram muito cedo. Já quase, ele falou, já tenho netas casando, então ele falou que provavelmente ele gostaria de ver bisnetos, mas voltando aqui, então ele comentou assim, ele não falou do tempo racional ou do tempo emocional, mas ele comentou assim, eu chego da minha atividade profissional, até hoje eles ainda atuam, né? E ela também atua hoje, não era mais professora, ela era dirigente de escola. Então ela fala, eu chego com uma demanda, ele chega com outra demanda. E às vezes eu estou com uma demanda que talvez ela chegou um pouco mais cedo, então ela estava lá já preparando, não sei, o jantar e tal, e ele chega com uma outra demanda que talvez seja o tempo racional. Ela está com o tempo emocional e ele com o tempo racional. Vamos ver na organização, nas empresas, no dia a dia, você tem uma demanda que você saiu de uma reunião, nossa, com vários indicadores, tá? O tempo racional. Aí, no dia a dia, tem também os nossos clientes internos, ou o seu colaborador, a pessoa que trabalha, ou a pessoa que convive com o tempo emocional, com uma necessidade ligado a mais talvez uma emoção ligada a uma insegurança, a um medo, a uma emoção de alegria, receber o elogio, o feedback de um cliente e tudo isso. Então é necessário que eu, Eda, que eu tenho consciência desse tempo emocional, observe em qual momento que eu estou. E quando eu reconheço o meu tempo emocional, eu começo a me autogerenciar, que é a segunda competência emocional, o autogerenciamento. Então, o encontro, esse ciclo virtuoso entre autoconhecimento e autocontrole ou autogestão, já é um grande processo positivo para alimentar e contribuir para os meus relacionamentos.
Então, isso é muito importante trazer as nossas reflexões, porque quando eu me autoconheço, quando eu me autocontrolo, quando eu tenho autocontrole, eu me automotivo também para escutar a outra pessoa, para validar a outra pessoa. E quando eu faço esse encontro da validação, eu vou praticando a empatia. Então, foi tão bonito quando a gente estava ouvindo este casal e esse rememorar dessas conexões, eu fui realizando com a minha esposa no carro, né? No carro, quando a gente estava indo para o casamento, ela falou assim: você lembra aquele casal que a gente conheceu, né? No aniversário, na festividade de bodas de ouro daquele seu amigo, tá? Eu falei: eu lembro, né? E foi tão interessante que eles começaram a comentar, né? O dia a dia deles, né? Porque começou a ficar muito divertido, porque ficou, né? As mesas eram de 5 pessoas, então ficamos nós 4 lá, e eu fui fazendo, era como se fosse um repórter, né? Como que eu consigo atingir os 50 anos? Falta um tempinho e tal. E ele comentou uma coisa muito interessante, ele falou assim: quando você começa a conviver com outras pessoas, o não verbal, você já começa a reconhecer as caras e bocas e tudo isso. E ele até comentou, falou assim: a minha esposa, quando ela começa a mexer muito no cabelo, não sei o que, eu já sei que ela está agitada e quer conversar alguma coisa de desafio. Hoje a gente falaria de BO. Então, olha como é importante quando você começa a validar a outra pessoa e não julgar. Quando você valida, você dá espaço para outra pessoa existir na sua frente. Você dá espaço para a existência da outra pessoa. Então, no dia a dia profissional ou no dia a dia pessoal, é nesse momento que a gente é necessário a gente sair do piloto automático e às vezes de julgar e de avaliar a outra pessoa e estar presente e dar presença para outra pessoa. Quando eu me autoconheço, quando eu me autocontrolo, quando eu me automotivo, eu tenho um aspecto muito importante de gerar a existência da outra pessoa e começo a não tornar a outra pessoa invisível. O grande desafio do nosso dia a dia, e talvez você possa até deixar aqui o comentário, o celular, as redes sociais impedem muitas vezes, elas nos distraem, né? Elas interrompem essa conexão humana que eu tenho com a outra pessoa. Eu tenho um amigo que na casa dele, né, agora, ele era o grande desafio celular. Então ele falava assim, a criança estava brincando, ele estava lá respondendo o celular, né, respondendo os amigos, os clientes do WhatsApp, e a criança querendo brincar, 3 anos tal, e fazia ele, é isso aí. E teve um momento que ele percebeu que o filho já não participava com ele, já não fazia os comentários, porque o filho entendeu que o pai não estava presente. Então ele começou realmente a desenvolver um trabalho muito legal. Acho que ele aprendeu também com com alguns amigos, né? Ele falou: olha, eu comecei a esconder o meu celular de mim mesmo. Eu comecei a esconder, comecei a deixar o celular em locais naquele momento que ele estava com o filho, né? Porque então ele falou: eu comecei a tornar a existência do celular mais difícil para a minha vida. Então eu começo então a validar a outra pessoa. Então esse meu amigo, ele falou: olha, todas as vezes o não verbal, eu começo a reconhecer o não verbal. Vem cá, será que quando a gente começa a entender o não verbal da outra pessoa, é também uma proatividade nossa para gerar um crédito nos nossos relacionamentos? Antes que ocorra a manifestação, você já... mas você deve estar... mas eu vou ficar só pensando na outra. Não, você também entender o seu não verbal e o quanto isso impacta na outra pessoa. Agora, a nossa existência de relacionamento humano é necessário eu me autoconhecer. Eu sempre falo isso para os meus alunos e para os meus mentorados. Primeiro da Mentoria Virtus, caso você queira conhecer mais sobre essa mentoria, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Eu falo na Mentoria Virtus, porque uma das bases da Mentoria Virtus, a gente trabalha com mapeamento comportamental, né? Um mapeamento comportamental que vai trabalhando os comportamentos humanos, eu me autoconheço, e o quanto que eu me autoconhecer impacta nos relacionamentos.
porque tem mentorados, até alunos, né, dos workshops também que a gente desenvolve, a gente também trabalha com mapeamento comportamental, porque é uma das bases do autoconhecimento. Então tem alguns alunos ou alguns mentorados que falam assim, que bom, eu sou essa característica, eu tenho esse perfil comportamental mais de ação, né? Ou então, nossa, que bom, eu tenho essa característica de comportamental mais de estratégia, ou então, nossa, eu tenho essa característica comportamental mais ligado a relacionamento humano, ou então outra pessoa, nossa, eu tenho um comportamento aqui mais ligado à profundidade de conhecimento, fazer conexão de conhecimento, que bacana. Eu falei assim, é bom até a segunda página. Eles dão risada, mas bom até a segunda página, como é? A segunda página é o quanto isso impacta nos meus relacionamentos, o quanto isso agrega de valor, gera um crédito emocional nos meus relacionamentos, o quanto isso gera uma produtividade com sentido para a minha vida, o quanto isso contribui para o meu propósito de vida, que é agregar valor com os meus pontos fortes. Porque os pontos fortes ou talentos, ou um perfil comportamental por si, ou seja, ficando só comigo, olhando só para mim e que as outras pessoas possam me servir, esse é um grande perigo. Então, a segunda página é o quanto que esse meu autoconhecimento contribui para outra pessoa. Então, isso é necessário e isso vai gerando esses relacionamentos positivos. Você já deve ter visto, e aí eu lembro desse casal, né, que de 50 anos, mais de 50 anos, eles até comentaram, eles falaram assim, olha, eu sou muito mais falador, muito mais falante, ele falou. A minha esposa, ela fala, mas ela é uma pessoa que ela vai observando, e até ele comentou, nossa, eu lembrei agora, né, não tinha até comentado com a minha esposa no carro lá. Ele até falou assim, ela está me observando aqui. Você vai, quando a gente chegar em casa ou no carro na volta, ela vai falando, isso aqui você falou demais, isso aqui. Então ela vai observando e com isso, olha que isso foi muito bonito. E com isso, ele falou, e nesses 50 anos, ele falou um pouco mais, porque tinha um namoro, tudo isso, eu fui melhorando como pessoa. Nisso até algumas lágrimas saíram. Pessoal, o quanto que a gente vai aprendendo com a outra pessoa. Então, a gente falou do autoconhecimento, autocontrole e a gente vai se automotivando. Isso é bacana porque quando você gera um processo de autoempatia com você, esse é um processo de autoempatia, porque você vai reconhecendo seus pontos fortes, você vai reconhecendo que também você tem as suas emoções, seus momentos, que é necessário que as outras pessoas validem o que você está pensando, você vai então também trabalhando o seu ciclo virtuoso, né, da empatia. Colocar-se no lugar do outro com a tríade da empatia. A tríade de empatia que o Dr. Daniel Goleman, nesse livro Foco aqui, nós gravamos um vídeo também no nosso canal falando sobre um dos aspectos aqui do foco, que é você ter o foco para evitar as distrações, mas nesse livro Foco, o Dr. Daniel Goleman, ele compartilha a tríade da empatia. O que é a tríade da empatia? Vamos lá? A gente está falando dos relacionamentos positivos. E a empatia é a grande entrega da inteligência emocional. Por que você está falando isso? Porque na tese que eu desenvolvi, conversando as competências emocionais e o impacto na qualidade de vida no trabalho, a empatia foi a competência emocional, na época, gerou a menor frequência, ou seja, foi a competência emocional ou que a própria pessoa não sentia, que as pessoas estavam sendo empáticas com ela, ou ela tinha dificuldade de exercer a empatia. Isso faz alguns anos, tá? E aí, por orientação e recomendação da minha professora, da minha orientadora, a professora Ana Cristina Limon de França, da Universidade de São Paulo, ela deu essa orientação, olha, Ueda, depois de você defender, porque não dá tempo, depois, durante a sua trajetória profissional, você pede autorização para as empresas, se elas autorizarem, faz a mesma pesquisa que você desenvolveu, contribui também para a empresa, é uma troca, vai contribuir, e, se possível, você faz as pesquisas mais qualitativas, ou seja, pesquisas que possam
trabalhar também com as entrevistas, conversar. E eu fui, foram quase mais ou menos 2 anos que eu fui desenvolvendo depois de defender a tese, e a empatia também, ela foi com a menor frequência, mas com a grande oportunidade de reconhecer e entender qual era a questão do fenômeno, dos desafios da empatia. E sim, né, e aí a gente fazendo também uma modalidade do plano de ação, ou seja, o que eu posso fazer, né? Então, gerando o que eu, o Ueda, posso desenvolver de empatia em relação a outra pessoa, porque eu não posso gerar expectativa minha para que a outra pessoa seja empática. Lembra de a gente gerar uma contabilidade emocional primeiro? Então, o quanto eu, Ueda, posso desenvolver a minha empatia? E foi nesse momento que eu tive acesso a uma tese de doutorado de uma profissional da enfermagem da Universidade de São Paulo, lá de Ribeirão Preto, onde ela já tinha acesso a esses estudos do Dr. Daniel Goleman sobre a tríade da empatia. Depois eu tive acesso ao livro. Então, a tríade da empatia é o quanto que eu tenho eu me autogerencio emocionalmente, então eu consigo entender e autogerenciar o ambiente onde tem pessoas que estão mais com a necessidade, né, da validação de uma emoção, né, porque o sentir é interno, a emoção é externa. E o segundo pilar da empatia é a empatia cognitiva ou empatia referencial, ou seja, onde a pessoa objetiva chegar, qual é o objetivo dela, e aqui vem ao encontro da tese dos estudos da comunicação não violenta, de separar sentimento e necessidade. Então aqui vem ao encontro da necessidade, qual a necessidade daquela pessoa para que eu possa validar. E também a gente traz aqui os grandes conhecimentos do professor Maslow, né, Abraham Maslow, que trabalha as hierarquias das necessidades. Qual a necessidade que se encontra lá? É uma necessidade de segurança? É uma necessidade mais relacionada ao corpo, a fisiológico, por exemplo, fome, cansaço? Ou uma necessidade de estima, uma necessidade de reconhecimento, de significado? Ou uma necessidade cada vez mais ligada à realização, ao significado de realizar algo? Então, isso vai trazendo, então, a questão da empatia. Relacionando a conversa que eu estava tendo, que eu lembrei desse casal que já tinha mais de 50 anos de casado, foi muito bacana, porque ele falou assim pra gente, falou, olha, a gente vai desenvolvendo, lógico que a gente teve os nossos desafios tal, né, mas a gente não ficava só focado nos desafios. Lembra que foi uma das primeiras frases que ele falou pra gente, quando eu perguntei qual era o segredo dos 50 anos, eu falei, olha, a gente separa, eu estou tentando até lembrar qual foi a frase que ele falou, mas foi mais ou menos assim, eu lembrei aqui e escrevi, ó, sabe, meu filho, o que vale mesmo é fazer o que te deixa inteiro. Ele falou agora assim, ó, no final do dia que te deixa inteiro, isso tanto no trabalho quanto na vida, ele falou para mim. Inclusive porque ele era executivo, né, que trabalhava junto com esse meu amigo, na mesma empresa lá, né, na organização lá. Continuando, o resto a gente aprende, né, a gente aprende e a gente deixa passar. Então, olha que sapiência. Ele falou o seguinte, ele falou, olha, qual é o segredo? É você focar naquilo que te deixa inteiro como pessoa. E o resto você deixa passar e vai aprendendo. Então ele comentou o seguinte, ele falou, olha, durante 50 anos, e até ele falou, vocês também devem passar, né? Vocês são novinhos, tá, né? Nem tanto, né? Aí ele falou assim, tem coisas que a gente tem que deixar passar, deixa esfriar, né, porque está muito quente nesse processo. Isso eu lembro de uma metáfora que eu utilizo muito nas palestras, né, ou no voluntariado, nas palestras a gente também trabalha sobre relacionamento, ele fala, olha, é igual o barro, né, imagina que você está saindo de casa com a sua roupa branca, e aí, não sei, tem uma poça de água com barro e vem o barro, pof, né? Se você tentar limpar naquele momento, vai sujar mais.
é necessário esperar secar para tirar. Então, é tempo. Então, deixar um tempo também observar, porque você nunca sabe, lembra que eu falei do tempo emocional e do tempo racional que eu comento no meu livro Competência Emocional? Quanto antes, melhor. Então, a gente está falando olha o passo a passo, mas esse passo a passo parece longo, né? Mas começa com autoconhecimento e vai gerando seu autocontrole, como você se autoconhece. Peraí, qual é a emoção que eu estou, né? Será que eu estou numa emoção? Qual tempo que eu estou? Estou no tempo mais racional ou tempo racional? Isso me lembra quando a gente está trabalhando gestão de conflito, né? Quando é necessário que você tenha ciência do que, se você está julgando ou você está observando aquele fato, que é o primeiro passo da comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma metodologia desenvolvida pelo Dr. Marshall, psicólogo social, que ele trabalha comunicação não violenta não para as pessoas que são violentas, mas para aprimorar a nossa comunicação. Sabe por que aprimora? Porque são passos. Primeiro passo, você está avaliando, julgando ou você está observando realmente o fato? Um exemplo bem assim simples, né? Você observa uma pessoa que você está lá assistindo televisão e ela está roendo a unha. Aí você está observando ou você está julgando ou avaliando? Quando você avalia ou julga, você está falando, ela está nervosa, ela está ansiosa. Isso é julgamento, isso é avaliação. O que é uma observação? Ela está roendo a unha, ponto. E aí, quando você está se relacionando com outra pessoa, você observou. Aí quando você observa, você consegue separar se é uma necessidade ou se é um sentimento. É um sentimento de medo ou uma necessidade que a pessoa tem de atenção? Você separou, né? E quando você separa, você consegue validar o que está acontecendo. E se isso acontece com você, você consegue separar. Quando você separou necessidade e sentimento, você consegue separar o que você vai solicitar para outra pessoa. Porque às vezes não é o conflito de lavar a louça, tá tudo bagunçado, não. Quando você pede, né? Vai lá lavar a louça. Então, às vezes você está pedindo, mas você está com sua necessidade de fome. Tá cansado, ou a sua necessidade de descansar, ou com um sentimento naquele momento de frustração, com um sentimento de tristeza. Então, separar é importante. E esse casal até comentou isso, né? Pessoal, eu tô fazendo as conexões, mas estou lembrando do que estava acontecendo, né? Que ele comentou, e foi isso que a minha amiga falou, olha, Ueda, fala sobre relacionamentos positivos, porque isso contribui para a qualidade de vida das pessoas. Isso contribui para que a gente também tenha o nosso papel para não gerar um ambiente tóxico, né, tanto em casa quanto na vida profissional. E lá eu tinha um casal que estava há mais de 50 anos, né, e vivendo, né, não tem um dia a dia, mas pelo brilho nos olhos que eles estavam falando para a gente, comentando, talvez tirando até sarro, né, com um bom humor, comentando em alguns momentos desafios, né. Então ele falou, tem momentos que a gente tem que trabalhar e observar que não é o momento de eu falar, porque a outra pessoa não está naquele momento, naquele instante. Então você vai validando esse aspecto. E aqui tem a competência emocional, você vai gerando um relacionamento positivo. E esse relacionamento positivo que vai agregando no processo. E eu quero fazer um parênteses aqui, trazendo, né, aspectos que a gente trabalha muito na mentoria Virtus, tanto também nos workshops e tudo isso, que é os momentos que eu tenho que trabalhar as comunicações positivas, que é um estudo do Dr. Losada. Dr. Losada, é muito bacana esse estudo, pessoal. É assim, 3 por 1, razão Losada. 3 abordagens positivas, 3 frases, 3 momentos, 3 palavras positivas, 3 situações positivas para uma negativa. Você vai gerando, contabilidade, balanço, né? 3 por 1. Esse estudo é revelador porque foi realizado no ambiente organizacional. O Dr. Losada foi, inclusive, esse estudo é muito divulgado nesse livro Positividade aqui, da doutora Barbara Fredrickson, que ela trabalha as 10 emoções positivas. O Dr. Losada, ele pesquisou equipes de alta performance e nesse trabalho de equipes de alta performance ele observou que tinha
uns aspectos comunicacionais diferentes das equipes que não tinham performance, equipes comerciais. Ele observou então que era no mínimo 3 tratativas, 3 relacionamentos positivos, 3 palavras positivas, 3 situações positivas para uma negativa. Aí, ó, relacionamento positivo, se você quer trabalhar o relacionamento positivo, contribui com 3 por 1. Pode ser um bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz um amigo que trabalha muito, é um médico pediatra que conhece gente, ó, mais de 40 anos trabalhando, ele também, né? Provavelmente vai estar, tem bodas de profissionais, bom, enfim, daqui a pouco ele vai completar 50 anos profissional. Ele fala assim: Ueda, a gente trabalha com criança, trabalha na pediatria, mas eu sempre falo para os pais que tem que contribuir para a saúde emocional da criança com 2 R's, tanto eles em relação à criança, quanto eles casal, né? Tanto eles casal. R de reconhecimento e R de respeito. Então, R de respeito e R de reconhecimento também contribui para a comunicação positiva lá. Então, a gente fez aqui a jornada, o quanto que no nosso dia a dia a gente pode desenvolver os nossos relacionamentos positivos com essa comunicação positiva, com o trabalho, com o desenvolvimento da jornada das competências emocionais que a gente compartilhou, o quanto eu reconhecer qual é o tempo emocional ou o tempo racional. Isso eu vou me autogerenciando, e ao me autogerenciar eu vou me autovalidando, vou tendo esse processo de me automotivar a de repente a diminuir na minha fala para escutar o outro, para validar o outro, para estar atento com o outro, com a outra, né? Não torná-la invisível, reconhecer o que é sentimento, o que é necessidade, observar, né? Ter o autoconhecimento se eu estou observando ou se eu estou avaliando ou julgando, e isso então resulta no processo empático, trabalhar a tríade da empatia no meu dia a dia. Será que eu estou entendendo onde a pessoa quer chegar? Será que eu estou conseguindo gerenciar as emoções aqui, né? Ou entender qual é a emoção que está sendo compartilhado pela outra pessoa, e validar. Quando eu valido esse processo, a tendência da outra pessoa validar também as minhas necessidades, meus sentimentos são muito importantes, e vai gerando então esses relacionamentos positivos. E aí a gente vai contribuindo também, não apenas para o meu crescimento, para a minha qualidade de vida, mas também para a qualidade da vida das outras pessoas no nosso dia a dia.